Hoje vamos falar sobre uma data que é 12 de maio. Para a maioria das pessoas pode parecer um dia normal, um dia insignificante. No entanto, para quem já esteve internado num hospital, passou a noite num hospital, teve uma cirurgia, teve um bebê prematuro, ou para quem já acompanhou alguém nos últimos dias de vida, pode significar tudo. Dia 12 de maio celebrou-se então o Dia Internacional do Enfermeiro, portanto um dia muito importante para todos os enfermeiros e na verdade para todas as pessoas que já foram cuidadas pelos enfermeiros, e hoje queremos celebrar então aqui este dia em 5 minutos de saúde. Olá a todos, o meu nome é Madalena Carneiro, sou enfermeira coordenadora da clínica MyLab.care e estamos hoje então para comemorar o dia 12 de maio, Dia Internacional do Enfermeiro. Vamos começar outra vez este episódio com um bocadinho de história. Não vou lá muito atrás, mas vou falar então da mãe da enfermagem moderna, que foi a Florence Nightingale. Efetivamente já havia enfermeiros na altura, mas ainda sem curso e sem formação, e aqui a Florence Nightingale é considerada a mãe da enfermagem moderna e da enfermagem como nós conhecemos mais atualmente. Esta enfermeira, em 1854, na Grã-Bretanha, esteve aqui envolvida na Guerra da Crimeira e estava nos hospitais com os soldados. E o que é que ela se começou a perceber? Que os soldados não morriam tanto da parte das feridas e do que tinham na guerra e do que vinham na guerra, mas sim de infecções que acabavam por acontecer nos hospitais. Estas infecções estavam então relacionadas com as más condições sanitárias, bem como situações precárias de cuidados. Por isso, basicamente não havia controle nenhum, nem organização nenhuma, nem limpeza nenhuma, nem higienização nenhuma dos espaços. E foi aqui um bocadinho que ela mudou. Na verdade, ela juntou factos, juntou estatística para provar que isto era verdade e implementou algumas medidas, como a higienização dos espaços, a lavagem das mãos, uma coisa muito importante também, a circulação de ar, portanto, janelas mais abertas, mais ventilação. Isto acabou por reduzir bastante, então, as taxas de infecção e as taxas de mortalidade por infecção. Para além destas medidas, então, aqui mais relacionadas com a parte sanitária e de higienização, portanto, a ventilação, a limpeza e isso tudo, o que é que ela fez mais? Reorganizou os hospitais para que fossem fáceis, não é? Pôs regras e começou a acompanhar também os utentes durante a noite, os doentes durante a noite. Ou seja, antes eles eram um bocadinho deixados ao abandono durante a noite, depois o que se encontrava de manhã logo que se via, mas começou também a monitorizar estes soldados durante a noite. Aí por isso também foi conhecida como a Dama da Lamparina, porque andava sempre com uma lamparina na mão para ver os doentes então durante a noite. Como estava a falar há bocado, estes valores, então esta taxa de mortalidade rondava mais ou menos os 40% por infecções e passou a ser bastante residual, portanto, após implementar estas medidas, teve efetivamente um impacto então aqui na redução da mortalidade. Não foi milagroso, foi efetivamente um método, foi a primeira vez que se montou assim um método mais específico na saúde, de organização, de perceber o que é importante, de fazer regras, de fazer protocolos, de forma a uniformizar e a dar mais cuidados àquelas pessoas. Mais tarde, Florence Nightingale acaba por criar a primeira escola de enfermagem, fazendo com que estes cuidados passassem efetivamente a ser mais organizados, mais protocolados, ajudando a transformar uma prática de cuidados não estruturada em cuidados mais estruturados e mais protocolarizados. Portanto, ela foi efetivamente quem criou a primeira escola de enfermagem e que acabou por ensinar e fazer com que as enfermeiras já fossem com conhecimento para os locais e não as coisas tão desorganizadas como estavam. Lá está, por isso é que efetivamente é considerada a mãe da enfermagem moderna. Não que não existissem enfermeiras até então, mas ela transformou um bocadinho uns cuidados que acabavam por ser básicos e pela experiência, numa coisa estruturada e científica. Foi o início, então, da enfermagem como nós conhecemos hoje em dia. Celebra-se a 12 de maio, o Dia do Enfermeiro, exatamente porque era o aniversário dela. Ela teve um foco tão grande e tão importante nos cuidados de enfermagem moderna, como a conhecemos hoje em dia, que celebramos o Dia da Enfermagem no dia dela. Ao longo da história é um padrão que se repete. Durante a pandemia de gripe espanhola, eram os enfermeiros que também estavam na fila da frente para cuidar então dos doentes e com aquelas infecções e com aquele risco de contágio grande. Garantiam os cuidados mesmo quando os médicos eram insuficientes, acabavam por estar lá. Recentemente, na altura do Covid-19, os enfermeiros também tiveram um papel muito importante nos cuidados,
muitas vezes era o contacto com o enfermeiro que tinha que estar em zonas de isolamento, em salas de isolamento durante muitas horas com pessoas com Covid, durante longos turnos e ali à cabeceira do utente. Portanto, os enfermeiros têm efetivamente um papel muito importante aqui na doença, e a história diz-nos muito que a enfermagem é uma profissão muito importante nos cuidados de saúde e fundamental para que ela funcione. Então, a maioria das pessoas, aquilo que acha é que os enfermeiros fazem penso e dão injeções, é mais ou menos isto que a maioria das pessoas, ou que se fomos aqui à rua perguntar, é isto que as pessoas nos vão dizer, e é normal, porque muitas vezes é aquilo que é mais visível, principalmente para pessoas que não tenham necessidade de cuidados hospitalares ou médicos, ou mesmo de cuidados primários assim mais específicos. No entanto, isto é só uma pequena parte do que podemos fazer. Por isso vou-vos falar um bocadinho do que fazemos nas diferentes vertentes, tentar ser sucinta, mas vou então aqui abordar algumas coisas. A enfermagem em Portugal está regulamentada e, na verdade, temos a Ordem dos Enfermeiros, que regulamenta a autonomia que temos. O enfermeiro tem autonomia clínica para diversas coisas. E isso significa o quê? Que significa que podemos avaliar, que podemos diagnosticar em termos de diagnósticos de enfermagem, isto tudo com uma base científica por trás, como é óbvio, e podemos depois apoiar e fazer alguns ensinos também para a saúde. Está regulamentado, então, no regulamento das ordens dos enfermeiros, quais é que são as funções do enfermeiro, e na verdade são bastantes, e têm mais autonomia do que aquilo que na verdade as pessoas pensam. As pessoas pensam muitas vezes que é dar a medicação que o médico prescreve, mas a enfermagem vai muito para além disso. Então, a administração de vacinas, bem como de medicamentos, pode ser com uma prescrição ou de forma protocolada. Por exemplo, nós temos um Plano Nacional de Vacinação em que não é necessário uma prescrição médica, temos é que seguir o Plano Nacional de Vacinação, perceber as exceções, perceber se aquela criança tem alergias, e efetivamente, por exemplo, a vacinação e a medicação são coisas que não são só no momento, ou seja, não é muito fácil, eu consigo ensinar a qualquer pessoa a administrar uma vacina, a administrar uma intramuscular. Qual é que é a diferença? É que o enfermeiro sabe para que é que serve, sabe quais é que são os efeitos secundários, sabe quais é que são os cuidados a ter depois, percebe qual é que é o grau de o que é que se tem que fazer em termos de asepsia para que corra bem, e por isso isto é um protocolo muito maior, portanto é muito mais do que só dar uma medicação. Fazer rastreios de enfermagem ou consultas de enfermagem como hipertensão, diabetes, colesterol. Portanto, podemos fazer estes rastreios, despistar alguns valores alterados e depois, efetivamente, se necessário, encaminhar para o médico ou fazer alguns ensinos para a saúde em casos específicos. Estas consultas de enfermagem podem ser um bocadinho toda a família. Por exemplo, no centro de saúde, os enfermeiros de saúde familiar fazem consultas específicas para cada altura da fase de vida. Por exemplo, as consultas de saúde infantil, que são bastante importantes para ver o desenvolvimento da criança, para ver o peso, para ver a altura, e para perceber efetivamente o desenvolvimento e como é que a criança está a evoluir. Temos também a consulta da amamentação, que também é muito importante nos primeiros meses de vida da criança. Podemos depois ter a consulta efetivamente da materna, portanto, consulta antes da consulta médica, que também é muito importante para perceber como é que a grávida está, também para ver peso, para fazer algumas avaliações, para fazer alguns ensinos relativamente à alimentação, relativamente ao que a grávida pode fazer, a como é que ela se está a sentir e esclarecer algumas dúvidas. E também consultas de idosos. Estas consultas também podem ser para despistar alguma coisa, ou então consultas para avaliar o pé diabético, para avaliar alguma coisa que não esteja a correr tão bem, para perceber qual é que é a mobilidade, para perceber se precisa de cuidados especiais, é preciso implementar algumas medidas de risco de queda, etc. Por isso, podemos fazer várias consultas de enfermagem que devem ser estruturadas e que devem ser adequadas a cada pessoa e a cada faixa etária. Efetivamente, fazer pensos, como toda a gente diz, mas fazer pensos é um bocadinho mais do que só fazer um penso, é gerir as feridas, gerir a complexidade de algumas úlceras de pressão, perceber quais é que são os tratamentos que funcionam, perceber se efetivamente há ali alguma infecção que possa necessitar depois de uma prescrição médica para antibiótico. Por isso isto é um processo complexo que necessita de avaliação, avaliação da pele, avaliação da alimentação, a avaliação da hidratação. Isso tudo é importante para que uma ferida funcione bem, a avaliação e depois a implementação de medidas consoante essa avaliação. Acompanhar a grávida então durante a altura da gravidez. Depois, na altura do parto, temos enfermeiras com especialidade em materno,
que fazem efetivamente partos, podem fazer partos que sejam eutóxicos, partos normais, não precisam sequer do médico presente na sala, por isso as enfermeiras, como se considera, parteiras, mas têm uma especialidade que as faz ter autonomia para fazer então estes partos e que também depois dão um acompanhamento do puerpério, que é o quê? Que é a fase a seguir ao parto. Nas urgências somos responsáveis pela triagem, portanto normalmente somos as primeiras pessoas que veem quando chegam a uma urgência, e esta triagem é importante porque é a triagem que vai dar a prioridade de atendimento, por isso se a triagem for mal feita ou se a pessoa não for avaliada como deve ser, pode mesmo significar entre a vida e a morte. Se a pessoa for avaliada como uma pulseira verde, por exemplo, e tiver uma coisa mais grave, poderá esperar demasiado tempo na sala de espera, portanto a triagem é mesmo importante e fundamental. Na verdade foi um dos avanços que houve nos nossos cuidados de saúde, é esta triagem para percebermos qual é que é o nível de prioridade, para as pessoas não chegarem ao hospital e serem atendidas por ordem de chegada, mas sim por ordem de prioridade. E nesta triagem também se pode fazer outras coisas, há protocolos para medicação, por exemplo, para quando as crianças têm febre, quando as crianças têm dor, ou quando necessitam às vezes de raio-x, há protocolos específicos que, após esta avaliação e esta triagem, para pouparmos um bocadinho aqui o tempo para a consulta médica, se pode começar a fazer. Para além disso, na urgência a seguir à triagem tem também a parte da administração de medicação, de continuação da avaliação de sinais, na sala de reanimação em que toda a equipa trabalha em conjunto para salvar vidas, e também no chamado SO, portanto no serviço de observação, em que as pessoas ficam ali com um internamento de curta duração, é que é feito todos os cuidados então de enfermagem à pessoa. Aqui passando para o internamento às vezes é difícil de explicar o que é que os enfermeiros fazem. Fazem muita coisa invisível aos olhos das pessoas. No entanto, tenho a certeza, se já tiveram internados ou se já tiveram alguém internados, conseguem perceber a importância que é. O enfermeiro está às 24 horas por dia. Não é aqui uma batalha entre enfermeiro e médico, mas na verdade o médico normalmente passa uma vez no internamento, não estou a falar, por exemplo, numa unidade de cuidados intensivos, mas no internamento passa uma vez por dia para avaliar. Portanto, durante o resto do dia, quem faz a avaliação da pessoa, quem dá a medicação, quem percebe se a pessoa está melhor, se está pior, todos esses cuidados que são depois importantes para adequarmos todas as medidas, assim como para depois o médico fazer as prescrições e fazer a adequação dos cuidados deles ao que viu. Se ele não está lá para ver as 24 horas, efetivamente nós acabamos por ser os olhos e fazer esta avaliação durante este tempo. Para além disso, estamos lá para escutar, para perceber quais é que são os problemas, para ouvir os desabafos. Os internamentos muitas vezes são prolongados e as pessoas precisam mesmo também de falar, e isso vai ajudar a pessoa a ficar melhor, vai-nos ajudar a perceber melhor a pessoa e também então a adequar os cuidados. Para além da medicação e da avaliação dos sinais vitais, que, como estava a dizer agora, também fazemos, lá está, os pensos e essas coisas todas que sabemos mais comumente que faz, mas depois também muito importante é o momento para a alta, por exemplo, fazer ensinos, nos pós-operatórios muito importante fazer ensinos, mas também há algumas doenças que depois é necessário cuidados para casa, perceber como é que as pessoas vão adequar aquela realidade à casa. Aqui um exemplo se calhar mais fácil para perceberem. Por exemplo, uma pessoa é diagnosticada com uma diabetes tipo 1, vai ter que fazer insulina, vai ter que contar os hidratos de carbono no prato, vai ter que fazer, que administrar a insulina, que ver as glicémias, e esses ensinos são todos feitos antes da alta, e na verdade depois também há consultas de enfermagem de acompanhamento, mas são feitos todos antes da alta, e para a pessoa ficar autónoma, todos os dias, sempre que vamos administrar uma insulina ou fazer uma glicémia capilar, temos que explicar, mostrar, e a pessoa tem que começar a fazer, de forma a depois ser autónoma em casa. E isto com muito mais doenças. Pronto, este foi só um exemplo simples para vos explicar. Espero que tenham percebido um bocadinho melhor efetivamente o que é que fazemos. Isto é assim, é um mundo grande. Ficava aqui horas a falar do que fazemos nas diversas áreas. Também temos um importante papel na reabilitação das pessoas, com AVCs, com outros tipos de patologias. Mas pronto, isto é aqui uma parte mais global para perceberem que efetivamente não é só pensos e medicação, que há bastante por trás disso. E mesmo os pensos e medicação têm muito conhecimento e muita ciência por trás, e que só vemos uma pequena parte do que é feito. Na MyLab.care, o Centro de Enfermagem é aqui um dos nossos pilares. Temos aqui uma equipa fantástica de enfermeiros que está aqui pronta para vos acompanhar.
não só a dar as injeções, mas também para acompanhar com consultas de enfermagem, com aconselhamentos, com ensinos para a saúde. Portanto, se ainda não nos conhece, venham-nos conhecer. Venham conhecer então esta equipa fantástica de enfermeiros que temos para vocês. Espero que tenham gostado deste episódio, espero que tenham percebido um bocadinho melhor efetivamente o que é a enfermagem. Estou muito contente por estar aqui a fazer, é um assunto que efetivamente me diz muito, estou um bocadinho a falar em casa própria e efetivamente é uma das coisas que nos queixamos algumas vezes em termos de enfermagem, é que as pessoas não dão o real valor à profissão. Efetivamente há muitos enfermeiros nos hospitais a trabalhar, muito do que fazemos é feito de uma forma bastante invisível, no entanto é isto que faz com que os cuidados de saúde funcionem, os cuidados de saúde sejam mais personalizados e que as pessoas se sintam menos mal, efetivamente, quando estão doentes. E sei que com um bom enfermeiro, por exemplo, num treinamento que foi se calhar o sítio onde eu trabalhei durante mais tempo, pode fazer toda a diferença. Pode fazer toda a diferença tanto a nível físico, de avaliação, de perceber se a pessoa está a agravar o estado, se não está a agravar o estado, se tem que ir para uma unidade de cuidados intensivos no internamento, se está melhor, se pode ter alta, como também a nível emocional e a nível de cuidado da pessoa. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam, partilhem-no com os vossos amigos, com os vossos familiares, subscrevam o nosso canal e sigam-nos nas redes sociais, em mylab.care, no Instagram, TikTok e Facebook. Temos lá sempre dicas de saúde e alguns posts interessantes para vocês verem. Até ao próximo episódio.